E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo da mecânica clássica, abordando a cinemática, a área da física que se preocupa apenas em descrever os movimentos, sem se importar com as causas que os originaram. Vamos começar definindo a posição de uma partícula, representada pelo vetor R, chamado de vetor posição. Vamos definir também o deslocamento sofrido pela partícula, representado pelo vetor ΔR. Perceba aqui que ao mencionar a palavra deslocamento, fica subentendido que se trata de uma grandeza física vetorial. Para descrever o movimento de uma partícula, precisamos adotar um referencial, em relação ao qual o movimento será estudado, conforme ilustrado na lousa. Nesta figura, nós temos a trajetória descrita pela partícula, o vetor posição R1, que denuncia a posição da partícula em sua trajetória no instante t1, o vetor posição R2, que denuncia a posição da partícula em sua trajetória no instante t2. Perceba que o vetor posição, por definição, tem sua origem na origem do sistema de coordenadas e término na posição ocupada pela partícula em sua trajetória. A partir da figura ilustrada no quadro, nós podemos obter o vetor R1 e o vetor R2 da seguinte forma. O vetor posição R1 ele possui uma componente x1 na direção do eixo x, representada pelo versor I, mais uma componente y1 na direção do eixo y, representado pelo versor j, mais uma componente z1 na direção do eixo z, representado pelo versor k. Observe aqui os versores associados aos eixos x, y e z, respectivamente. Da mesma forma, o vetor R2 é dado por x2 na direção do eixo x, mais y2 na direção do eixo y, mais z2 na direção do eixo z. O deslocamento da partícula entre tais instantes é definido da seguinte forma. O deslocamento da partícula, observe, uma grandeza física vetorial, é dado pelo vetor R2 no instante t2 menos o vetor R1 no instante t1. A partir dessa definição, nós podemos escrever o deslocamento da partícula da seguinte forma. Como nós estamos fazendo uma subtração de vetores, basta subtrair as componentes respectivas. Portanto, nós vamos obter x2 menos x1 na direção do eixo x, mais y2 menos y1 na direção do eixo y, mais z2 menos z1 na direção do eixo z. Nós podemos simplificar essa expressão colocando-a da seguinte forma. O deslocamento da partícula é dado por ΔX na direção do eixo x, mais ΔY na direção do eixo y, mais ΔZ na direção do eixo z, em que ΔX corresponde ao deslocamento no eixo x, ΔY corresponde ao deslocamento no eixo y e ΔZ corresponde ao deslocamento no eixo z. Muito bem, então observe as expressões obtidas. Nós podemos ainda calcular o módulo do deslocamento da partícula. Para fazer isso, basta aplicar a seguinte expressão. O módulo do deslocamento da partícula
corresponde à raiz quadrada da soma dos seguintes termos: ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Muito bem. Antes de finalizar este vídeo, vamos ilustrar o deslocamento da partícula na figura em questão. Para fazer isso, nós vamos recorrer à regra do paralelogramo. Os vetores R1 e R2 no espaço definem entre eles um plano. Nós vamos aplicar nesse plano, definido pelos vetores R1 e R2, a regra do paralelogramo. Para fazer isso, eu vou fazer uma pequena alteração nessa expressão. O deslocamento da partícula, eu vou escrever da seguinte forma. Ele é dado pela soma do vetor R2 com o oposto do vetor R1. Vamos agora para a figura. O oposto do vetor R1 é um vetor que possui a mesma intensidade e mesma direção, porém em sentido oposto. Então, o negativo do vetor R1 se encontra nessa direção e sentido. Então, vamos ilustrá-lo aqui. Esse é o vetor menos R1. Nós podemos agora utilizar a regra do paralelogramo. Então, nós vamos traçar uma linha pontilhada paralela ao vetor menos R1, pois eu estou somando esses dois vetores agora. Então, aqui nós temos uma linha pontilhada paralela ao vetor menos R1. E agora eu vou traçar uma linha pontilhada paralela ao vetor R2. Perceba que o deslocamento da partícula, dado por esta soma de vetores, a partir da regra do paralelogramo, é um vetor que se encontra nessa direção e sentido. Perceba agora que eu posso transladar este vetor, o deslocamento da partícula, para esta região do plano. Mantendo sua intensidade, direção e sentido, eu posso desenhá-lo aqui em cima, ligando diretamente o início do movimento ao final. E com isso a gente obtém o vetor que ilustra o deslocamento da partícula em seu movimento. Então aqui nós temos o deslocamento da partícula entre tais instantes, obtido a partir da regra do paralelogramo. Muito bem. A partir de agora, procure utilizar essa dica como estratégia. O deslocamento sofrido pela partícula entre os instantes T1 e T2 é um vetor que tem origem no início da análise do movimento e término no final da análise do movimento, conforme ilustrado na figura. Muito bem, com isso eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos resolver exemplos relacionados ao deslocamento de uma partícula. Até a próxima!